pastorzão. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui teu filho, ó Senhor, usa ele na plenitude do teu poder, que a tua palavra, ó Papai, venha abençoar nossas vidas, mas também a casa dele, e retribua, ó Pai, tremendamente multiplicado, Senhor, milhares de vezes mais, tudo que ele vem trazer para nós, e Senhor, que todos aqui, Papai, sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Boa tarde. Chega, eu vou subindo aqui, a perna vai desfalecendo um pouquinho aqui assim, mas vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Eu sou muito grato a Deus, né? Não poderia começar a ministrar sem primeiro agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. E enquanto eu estava ali, sentado ali, estava rolando a ministração da apóstola Nilcélia, eu lembro que um dia eu vendo pelo YouTube a ministração aqui do Comando Águia, eu falei assim, nossa, um dia eu vou ministrar nesse altar. Cara, AP, de coração, só tenho que te agradecer pela bênção que o Senhor e a apóstola foi na nossa vida, na vida minha e da minha esposa. Sabe? Não tem como eu te agradecer por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Amém? E Deus é maravilhoso, Deus cumpre promessas e até o que o apóstolo estava fazendo, as coisas mínimas que você pede a Deus, Ele realiza para você. Amém? E eu queria pedir para que você abrisse sua Bíblia. Eu espero nem ter que usar muito ela. Em Isaías 43, no versículo 19. Enquanto vocês vão abrindo. A partir do versículo 18 começa falando assim: não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que eu já fiz há muito tempo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no meio do deserto, e no meio da terra seca farei correr riachos. Eu creio que nesse Yom Kippur foi uma virada de chave na vida de muita gente. E se você foi um que encontrou dificuldade, quem foi que encontrou dificuldade de estar aqui? Levanta a mãozinha assim, ó. Aos 45 do terceiro tempo foi tudo dando errado. Mas aprove Deus nós estarmos aqui, é porque eu tenho uma certeza e uma convicção muito grande, numa virada de chave nas nossas vidas, de algo novo que o Senhor está para derramar sobre nossas vidas, para que nada mais seja como antes. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Aqui, ninguém aqui me conhece. Nem o AP, na verdade, me conhece tanto, o apóstolo Nilcélia. Eles foram lá umas 3 vezes ministrar lá. E eu lembro que quando eles chamaram a gente para vir aqui para o Yom Kippur, falou, não, vem. Eu falei, não, apóstolo, a gente está apertado de dinheiro. Ele falou, o problema é dinheiro? Então me dá seu Pix aqui. Pum, fez. Vai lá comprar passagem, amanhã eu quero vocês aqui. A apóstola, então eu vou ofertar também. Pum, mandou. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus. Eu, não, você e Érica vão ministrar no Yom Kippur. Aí que meu coração foi dando uma parada cardíaca, assim, devagarzinho, assim. Foi parando. Aí, é mentira. Pergunta a minha esposa, eu parei assim, a gente estava no Mac, né? Depois da última ministração. Eu nem comi o lanche. Na última ministração, eu parei, eu tava assim, sabe? Tava tudo slow motion assim, eles falando com a gente. Só que uma hora eu cheguei e falei assim, AP, por que o senhor está fazendo isso pela gente? O senhor nem conhece a nossa vida, a nossa índole, o nosso caráter. Sabe, a gente se trata muito bem aqui. De verdade, quando eles vão lá em Itaguaí, cara, eu faço o melhor que eu posso. Chega, eu sou chato, enjoado. E às vezes eu acho que eles ficam até, Rodrigo, desencosta um pouquinho, que isso é muito... Porque eu tento fazer o meu melhor em honrar o profeta, que algo novo foi derramado naquela cidade por meio da vida deles. Então não é nada mais do que justo do que eu honrar o profeta.
Entende? E uma das coisas que, sim, mais mexeu comigo é eu falar, Jesus, eu sou um anônimo, de certa forma, sou praticamente, não vou falar um novo convertido, mas sim conheci o Senhor tem pouco tempo, e o Senhor, onde o Senhor está me colocando para ministrar para pastores, apóstolos, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Mas, meu irmão, eu creio num tempo de aceleração. Eu creio num tempo em que o Senhor não está olhando rótulos, não está olhando patente, Ele está olhando para filhos. Olhando para pessoas com os corações abertos, pronto para manifestar a glória e o poder de Deus na terra. Nos últimos tempos eu fui muito confrontado com algo que eu não sei quem falou para mim isso. Mas a gente falou assim, eu vejo as pessoas, por que vocês estão tão preocupados com que Jesus volte? Eu falei, uau, é verdade. Que a gente, Jesus está voltando, e nossa, Jesus está voltando. E a preocupação, meu irmão, já está tudo escrito na Bíblia que ia acontecer. Os últimos dias iam ter destruições, terremotos, guerras, já está lá. O spoiler já foi liberado, já era para a gente estar preparado e ciente de que isso iria acontecer. E a gente fica, nossa, Jesus está voltando, mas por que a gente fica tão preocupado com isso? Meu irmão, sabe qual tem que ser a nossa preocupação a partir do dia de hoje? É manifestar o reino na terra, é trazer a existência, é trazer o reino na terra e não esperar com que nós vamos lá. A gente não tem que esperar Jesus voltar para a gente falar, nossa, agora eu estou no gozo eterno. Não. É trazer a manifestação do reino de Deus todos os dias para a nossa vida, trazer o reino, igual Jonathan Edwards dizia, Senhor, grava a eternidade nos meus olhos, grava a eternidade nos meus olhos, para que os meus olhos estejam no céu e ligados na terra. E quando eu descobri o poder de Deus, eu sempre fui muito fominha. Quando eu me converti, eu sei de onde Deus me tirou. E quando eu me converti, eu realmente entreguei a minha vida para Jesus. Eu falei assim, mano, agora eu vou de cabeça nisso. Eu vou de cabeça, eu vou entrar de cabeça. E Deus começou a falar, eu quero que você renuncie isso. Eu não sei se você começou a perceber que no começo da ministração do apóstolo Davi Maia já começou a falar de renúncia. Alguns vão ter que renunciar para ter, outros vão ter para renunciar. Eu falei, aliado. E Deus começou a falar sobre renúncia. Eu falei, Jesus amado, e agora? Eu tinha um sonho, porque eu queria entrar para a aeronáutica. E eu estava estudando, estava fazendo preparatório, fazendo todas as coisas. E Deus falou, não, sai daí, não é isso que eu quero para você. E eu comecei a entrar em crise, que eu falei, agora eu vou fazer o que da minha vida? E eu comecei a trabalhar em outros lugares, trabalhei de tudo que é coisa que você possa imaginar. E depois eu falei assim, vou voltar, tem que começar a estudar. Comecei a trabalhar na época na Casa da Moeda, lá no Rio de Janeiro. Vou começar um curso de eletromecânica e eu vou voltar, que não sei o quê. Quando eu comecei o curso, Deus falou assim, sai, eu não mandei você entrar. Eu falei, meu Jesus, mas agora eu sou casado. Antes era só eu não tinha tanto problema assim. Mas agora eu sou casado, eu tenho uma família. E agora como é que vai ser? E depois foi todas as portas se fechando assim. Pum, 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 pum. E eu comecei a entrar em crise, irmão. Eu falar, e agora? A dependência agora é só sua, Senhor, do que o Senhor vai fazer. E eu lembro uma vez eu estava num sonho, sentado numa igreja que não é a minha igreja lá. Eu comecei a indagar a Deus. Senhor, isso não deu certo. Senhor, isso. Só que no pensamento. E estava rolando um culto e um dos pastores nossos estava assim na minha frente. E eu falando, indagando a Deus, colocando Deus contra a parede. E eu lembro que esse pastor, que estava de costas para mim, ele virava, possesso do Espírito Santo, e falava assim, ó, fui eu que fechei todas as portas para que você me buscasse. E o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, se você está passando por um momento de dificuldade em que você teve que abrir mão de muitas coisas por causa do poder de Deus e dessa unção, você pode ter certeza que Deus tem o melhor para a sua vida.
Você pode ter certeza que aqueles que confiam no Senhor receberão recompensa demais. E quando eu descobri sobre essa unção, eu falei, já era. Deus me chamou para ele. Eu não sou pastor, não sei. A maioria das pessoas aqui não sabe, mas eu não sou pastor. E eu falei, Jesus, e agora o Senhor quer me chamar para o ministério, mas eu não sou pastor. Pastor é minha esposa. E eu falei, quer saber, meu irmão, eu vou mergulhar de cabeça nisso. E foi quando eu descobri o pastor Leandro Spence, quando eu descobri o apóstolo Ronaldo, eu comecei a comer esse conteúdo deles. Eu comia, quase que eu comia com arroz, feijão e farinha, assim, o dia todo comendo, me alimentando. Eu falei, nossa, mano, é isso que eu quero. Meu coração arde por isso. E quando a gente começou a fluir nisso, eu lembro que a minha primeira cura, eu estava lendo o livro do T.L. Osborne, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. E eu lembro que uma parte do livro fala que 1000 e pouco, não sei quantos, 1000 israelitas foram curados todos de uma vez. E ele fala assim, por que o povo de Deus, ele não é curado? Porque ele não crê no sacrifício de Jesus, porque ele não crê na cura. E aquilo ali foi igual um baque. E tinha uma irmã que machucou o joelho, né? E estava tendo um ensaio para Páscoa. Eu lembro que ela estava andando assim, ó, e ela da dança. Estava ensaiando assim mesmo. Eu lembro que eu olhei para o livro, olhei para ela, olhei para o livro, olhei para ela e falei, não, é agora. Falei, Rose, vem cá, Rose. Você deixou eu orar pelo seu joelho? Eu já tinha recebido a impartição do irmão lá, que já fluía um tempinho. Falou, pode? Ela falou, na verdade eu ia te pedir para você orar. Eu coloquei a mão no joelho dela, fechou o olho, né? Coloquei a mão no joelho dela e comecei. Joelho, em nome de Jesus. Eu te ordeno em nome de Jesus, sejam totalmente restaurados. Ossos, cartilagens, tendões, tudo. Seja completamente restaurado sobre ele. Só que aí é que tá, eu coloquei a mão, quem disse que eu queria tirar a mão? Aí eu pensei, e agora, Deus, misericórdia, se não acontecer nada, minha cara vai no chão. Eu falei, não vou tirar a mão daqui. Aí deu uma tremidinha, né, pra fingir que eu tava espiritual. Aí eu falei, vai lá, Rose, mexe esse joelho aí. Aí ela começou, que ela é toda escandalosa, né, não sei nem se ela tá assistindo, não deve estar não, ainda bem. Ela começou a mexer o joelho, começou, nossa, tô curado. Eu falei, tá curado? Comecei a chorar e todo mundo chorando junto. E quando eu tive essa experiência, eu falei, cara, isso é real. Isso existe mesmo. Deus não quiser ninguém mesmo também. Eu falei, cara, que loucura. E eu lembro aí, fui pra casa. A minha esposa falou assim, poxa, Rodrigo, você poderia orar por mim também, né? Porque ela tinha a parte da arcária dentária dela, dos ossos da parte de cima da boca, era menor que a de baixo. Igual vocês que estão com a boca fechada, provavelmente vocês estão com a língua colada no céu da boca. Ela não. Ela respirava de boca aberta e a língua ficava para baixo. E quando ela ministrava louvor, acontecia qualquer outro tipo de coisa, ela forçava bastante falando, dava uma dor de cabeça terrível nela. E a gente indo para casa, ela falou, você poderia orar por mim? Eu falei, ai meu Deus do céu, vamos? Já saiu uma cura, tô na vantagem. Parei no carro, nem esperei para estacionar, apóstolo. Parei o carro assim, no portão. Ah, não, minto, a gente entrou em casa. A gente entrou em casa e eu orei a primeira vez. Vê aí, amor. Nada. Orei a segunda vez. Nada de novo. Aí já fui desanimando, né? Orei a terceira, intencionei, puxei, soprei. Nada. Falei, 1-1, empatado, mas tá bom. Fui dormir triste aquele dia, irmão. Saiu uma cura, mas perdi. Eu falei, tá bom, amém. E eu lembro que até nesse tempo eu não falava em línguas. Eu queria muito ministrar. Gente, eu era tão gelado, eu era um crente tão ruim, que a pessoa podia ministrar em mim. Podia ser o apóstolo Ronaldo, ou o apóstolo que ministrava, eu ficava igual uma geladeira aqui, ó. Sentia alguma coisa, irmão? Nada. Sentia fala em línguas? Não vinha nada. Tudo comigo era mais difícil. Um irmão meu, um japonês, o Vitor, ele me ligou. Falou, Rodrigo, me encontra aqui numa avenida lá, próximo lá de casa. E começou a conversar comigo, me explicando sobre a unção. Começou a falar, a unção é isso e tal. Começou a falar.
Aí ele falou assim, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, vamos entrar ali no meu carro, e vamos orar para que você fale em línguas agora. Falei, fez. Eu fui já frustrado assim, porque ele já tinha tentado 3 vezes ministrar e eu não tinha falado em línguas. Você vê como eu era travado. Entramos no carro, um calor, meu irmão. Pensa num calor, esses dias fizeram um calor, pensa num calor do Rio de Janeiro. A gente trancado num Gol. Um calor da bexiga. E a gente, ele começou a orar. Falou, ó, quando eu for orar, nem que for você me imite, é um treinamento e tal, foi passando. Falei, amém. Quando ele começou a orar por mim, e aí, Rodrigo, fala. Meu irmão, não via nada. Tentou de novo. Rodrigo, fala, e não via nada. Ele falou, cara, não é possível, cara, vão vir palavras na sua mente e fala. Eu falei, Vitor, cara, parece que eu tô pecando, irmão. Vem as palavras, ele, Rodrigo, pelo amor de Deus, fala isso aí. Eu nunca vi um japonês tão brabo na minha vida igual aquele dia. E ele foi a 3ª vez, colocou a mão sobre o meu ombro e falou, Rodrigo, pelo amor de Deus, fala essas línguas. E eu parei, me concentrei. E quando ele começou a orar por mim, eu comecei. Meu irmão, a língua veio, mas parece que veio um fogo que me fez quase desligar assim. E um calor dentro do carro. Ele tá sentindo fogo? Eu falei, tô sentindo fogo. E calor, mas fui batizado em línguas. Fui pra casa falando em língua, dirigindo o carro, falando em língua. Tô falando em língua, mandando mensagem pros outros falando em língua. O pessoal sabia que eu era travado. Falando em línguas, que não sei o quê. E quando a gente está no meio do caminho, a Erika falou assim, Rodrigo, você não vai acreditar. Os ossos da parte de cima da minha boca cresceu. Eu, meu Deus do céu, eu joguei o carro pra calçada assim e comecei a chorar, meu irmão. Comecei a chorar. Foi assim, foram 2 dias acontecendo isso. Quando aconteceu isso, eu falei, cara, então eu também posso fazer isso. Eu também posso fazer isso. Aí que eu comecei a comer mais ainda esses conteúdos. Comecei a descobrir mais ainda sobre a unção. E eu lembro que foi um apóstolo lá perto de casa. Ele ministrou sobre a nossa vida aquele dia. Eu recebi uma unção tão poderosa que eu pensei que eu ia morrer. O meu coração acelerou. Parece que deu um ataque cardíaco em mim. Dava eletricidade de tudo que era lugar. Eu encostava no braço da Erika, a Erika tirava o braço que dava choque. E o que ardia no meu coração, irmão, e eu nem sabia muito sobre o Comando Águia na época, eu falava, cara, todo mundo precisa descobrir isso. Porque o que mais você tem visto nas igrejas hoje em dia é uma igreja morta. Uma igreja que não tem sinais, uma igreja que não tem cura. As pessoas falam, ah, Jesus cura, Jesus faz, mas não tem uma manifestação disso. Eu falei, cara, eu preciso fazer com que as pessoas entendam isso. Eu comecei a pregar, comecei a falar, mas aí começou a primeira barreira, a primeira frustração. O sistema, as pessoas, principalmente os pastores mais velhos, eles não querem abrir mão. E eu falei assim, eu não posso desistir, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a tocar quem estava perto de mim, meu irmão. Falei, fulano, você já ouviu falar da unção? É isso. A pessoa olhava, me medindo como herege, assim, de cima a baixo. Aí o lance pra gente, assim, era fazer o braço crescer. Que aí não tinha como a pessoa falar, que macumba é essa que você está usando? Que não sei o quê, mas não tinha como. Mas é o poder de Deus. E eu lembro que a gente começou a fazer ativações lá na nossa igreja. A gente começou a ativar todo mundo. Teve uma irmã que estava com problema na visão. E eu falei assim, posso orar por você, irmã? Ela falou, pode. Ficou meio assim, mas falou, pode. Quando eu orei por ela a primeira vez, não aconteceu nada. Eu falei, poxa vida, e sentei murcho. Aí eu lembrei que Jesus tinha orado pelo cego mais de uma vez. Eu falei, irmão, eu posso orar por você de novo? Ela, pode. E quando eu botei as mãos sobre ela, eu ordenei que a visão fosse totalmente restaurada. E ela foi totalmente curada. E detalhe, ela tinha acabado de fazer um óculos. Falou, Rodrigo, agora eu fiz um óculos. Falei, se lascou, gastou R$1.000 à toa. E o detalhe é que ela colocou o óculos e o óculos começou a embaçar a visão dela. E eu falei assim, varô, você quer receber essa unção? Ela falou, quero. E eu orei por ela e ela recebeu a unção. No outro dia ela tirou um rapaz da cadeira de rodas. E a gente começou a fazer isso, tacar esse reboliço na vida de muita gente lá.
A gente começou a ativar uma galera lá dentro, a gente começou a ativar um povo e todo mundo começou a ter batismo com o Espírito Santo, começaram a ter dom de cura, gente, até as crianças lá operam cura. Meu sobrinho, cara, a experiência do meu sobrinho, foi na conferência que teve? Não foi na conferência não, foi um outro dia. A minha sogra, a bispa, que é a bispa lá, a pastora também presidente, tava levando ele pro carro na Doblô e falou assim: poxa, Caleb, esqueci de abastecer, o carro tá abaixo da reserva. Agora eu vou ter que parar o carro aqui, vou te deixar ali, vou te levar de Uber para casa. E meu sobrinho é virado. Aí ele chegou e falou assim: vó, você crê que Jesus pode encher o tanque do carro? Aí minha avó: ó, Caleb, não vem com essa maluquice não, que eu te dou um soco, fica andando com o Rodrigo que é maluco, com a Érica. Aí ele ficou no cantinho e começou. E minha sogra braba com ele, que não sei o que, daqui a pouco ele falou assim: olha, vó, pro ponteiro. O ponteiro tinha subido meio tanque. Aí ele falou: vó, vai, me leva, volta e não abastece. Minha sogra rodou com um carro sem combustível. Aí da conferência que o apóstolo Ronaldo foi lá, esqueci de botar o combustível no mesmo carro. Falei: agora, vou ter que ir para casa. Falei: vou usar essa estratégia do Caleb. Ninguém me atendia, não tinha como abastecer. E já era meia-noite e pouca, não tinha como ninguém falar com ninguém. Comecei a fui com o carro sem combustível para casa. E a gente mora a uma distância de uns 4 km, sem combustível zerado. A gente foi para a igreja com combustível acabando, o carro foi morrendo sem combustível. E a gente foi mais 4 km sem combustível. Aí eu fui fazer uma ativação em Seropédica, numa igreja de um pastor até que veio aqui também, no Corpo dos Transmissores. E eu falei sobre essa experiência do Caleb. E eu comecei a falar, comecei a impulsionar para que a galera recebesse, a gente fez uma ativação. E quando eu voltei lá, um rapaz que é ministro de louvor falou assim: Rodrigo, você fica com essa mania de ficar desafiando os outros, é? Falou: rapaz, tu não acredita, cara. Acabou o combustível no meu carro, esqueci de abastecer o carro da empresa. Que ele, na verdade, ele é o dono da empresa, né? Ele falou assim: esqueci de abastecer, não tinha posto próximo. Ele falou assim: agora eu vou ver se esse troço é verdade mesmo. Botou a mão no painel e começou. E esqueceu. Foi fazer o que tinha para fazer. Esqueceu o carro. Quando voltou, foi embora com o carro. A galera da equipe olhou para ele e falou assim: ué, você tá ficando maluco? Tu não falou que o carro tinha acabado o combustível? Encheu meio tanque do combustível do carro. E aconteceu isso 2 vezes com ele. Sabe? E por que eu tô falando isso para você? Quando eu comecei a descobrir sobre o poder de Deus, isso me impulsionou para um novo nível. Isso me impulsionou para algo novo que o Senhor tinha para derramar. E esse Yom Kippur falando sobre sacrifício, tudo relacionado à unção e o poder de Deus e algo relacionado a Deus na minha vida, eu e minha esposa, a gente teve que sacrificar muito. Eu costumo falar, hoje em dia eu não tenho mais reputação, hoje em dia eu já não tenho mais nome, hoje em dia eu não tenho mais nada. Eu só tenho a presença do Senhor. Eu ia falar, tá preparado para ser perseguido, mas tem um monte igual eu, não vou nem falar sobre isso aqui. Mas é esse o preço da unção. E eu lembro que em Angra, ano retrasado, quando a gente foi no Rebolo, a gente soube que o Davi Rebolo ia perto onde a gente morava. E eu falei assim: nossa, a gente tem que ir. E a gente começou a girar um monte de dinheiro suficiente pra gente ir. E a gente não conseguiu. Minha sogra ofertou uns R$600 pra gente pagar pelo menos a estadia. E Angra é uma cidade turística, tudo é muito caro. E eu lembro que eu falei assim: não vai dar pra gente ir. Lá a gente vai gastar muito dinheiro. Vai ser ruim pra gente ir. Ela falou: não, eu vou. E o bom é que a minha esposa é mais louca do que eu. Se tiver de dar tudo que tiver no bolso, ela não tá nem aí pra nada. E eu falei: vamos. A gente pagou as contas que tinha para pagar, pegamos um dinheiro que a gente ia fazer compra no mês. Partimos para Angra. E foi poderoso o que aconteceu lá. Isso é um pouquinho que eu queria falar. 4h15 ainda vai demorar para acabar, pra gente comer alguma coisa. Ainda, Jesus. Minha boca chega a dar seco aqui. Vocês têm que me ouvir, gente.
E foi uma experiência surreal. E de um tempo para cá, Deus começou a falar comigo acerca do ministério dos anjos. Deus começou a falar comigo acerca de um ministério angelical que trabalha... Eita, agora, 400 pessoas na live. Vou profetizar 800 também de novo? Amém! E eu lembro que eu gerei por muito tempo conhecer mais sobre essa equipe angelical. Um livro do Davi Rebolo que mexeu muito comigo, Dimensão de Prosperidade, ele fala sobre um anjo que aparece na casa de cada um justo. Ele trabalha por temporadas. Ele vai dividir a Terra, o planeta Terra, em 6 quadrantes. E vai visitando a casa de cada um justo. E ele recompensa cada um justo de acordo com aquilo que ele fez, com o que o Senhor deu para ele. A cada 6 anos ele vai visitando a casa de cada um justo, em cada país, em cada continente. E ele tem um caderninho. E é muito engraçado, muito temeroso, que ele fala que até esse anjo é um anjo que cuida da contabilidade das finanças do reino dos céus. Da própria finança do Senhor. E esse anjo, ele fala que até os outros anjos temem ele, porque ele dá recompensa de acordo com aquilo que você faz. Então os anjos tentam interceder, mas não tem como, porque o reino dos céus é justo. É totalmente ligado à justiça de Deus e matemático ao extremo. Então aquilo que você faz é multiplicado e você recebe a recompensa disso. E começa a falar sobre essa experiência dos anjos, e uma que me marcou quando ele começa na introdução do livro, bem no comecinho, no capítulo 1. Ele começa a falar assim: as pessoas deveriam perguntar pelos anjos dela quando elas erram. Porque os anjos dela são humilhados perante o inferno pelos demônios. Deixa eu te explicar uma coisa, a maioria de vocês já sabe. Existem anjos que trabalham no seu ministério. Existem anjo pessoal, anjo ministerial, anjos que trabalham uns dons. Se você ver na palavra no Strong, quando vai falar sobre a um é dado espírito de tal, a um é dado espírito, a palavra no original significa pneuma. Pneuma significa espírito acima dos homens e abaixo de Deus. Então quem trabalha com os dons também são os anjos junto com a gente. É uma equipe angelical que o Senhor libera para que trabalhe no nosso ministério. Amém? Posso continuar a falar heresia aqui, santa? Todo mundo calado, Jesus. Até com medo. Mas enfim, e quando ele começou a falar assim, as pessoas deveriam perguntar pelos anjos dela quando elas erram, quando elas vacilam, porque eles são humilhados perante o inferno. Eu falei, nossa, mano, isso é pesado demais. E eu comecei a querer conhecer quem é essa equipe angelical. Senhor, quem são esses anjos que trabalham comigo? Eu comecei a gerar isso por muito tempo. Comecei a buscar conteúdo relacionado a isso há muito tempo. E fiquei orando. E eu dou graças a Deus que eu casei com uma profeta de ofício, então fica muito mais fácil. Para mim é muito mais difícil. Ela é arrebatada, a gente está orando, se ajoelha para orar. Aí, fui no céu. Céu assim, falei, miserenta, mano. E eu orando para ir no céu um tempão, não consigo. Viaja aqui, o anjo está aqui, que não sei o que, é como se fosse normal, sabe? E eu falo, caraca, eu não estou vendo nada, sabe? E eu lembro que eu comecei a gerar sobre isso. E quando eu recebi essa ativação do Ministério dos Anjos, e a Érica descobriu um dos nomes dos anjos que trabalham com ela, e eu lembro, falei, Senhor, não, aí não, também tem que descobrir. E eu lembro que eu estava em casa, na varanda, eu estava ajudando a Érica a fazer as coisas em casa, e eu falei assim, Senhor, fala o nome de um anjo que trabalha comigo. Aí veio assim, por dentro assim, Alaf. Eu falei, bom, eu nunca ia tirar esse nome da minha cabeça. Nunca. E eu parei, eu me concentrei de novo. Eu falei assim, tá bom. Se você é a gente faz de acordo com aquilo que diz Tiago, para a gente provar os espíritos, que os anjos, se for anjo caído, ele não diz que Jesus Cristo veio em carne. Os anjos de Deus dizem. Então, se você falar assim, anjo, você pode, principalmente profecia, se for te entregar profecia, alguma coisa vier, você pode falar assim,
Anjo, você pode repetir para mim que Jesus Cristo veio em carne? Testifica na hora dentro de você. E eu comecei a falar, anjo, você poderia repetir para mim que Jesus Cristo veio em carne? E ele respondeu que sim. Falei, legal. Aí eu falei assim, agora tá, mas você é anjo de quê? Você trabalha com o quê? Eu falei, cura. Aí, uau. Aí comecei a fazer mais perguntas, mas não consegui mais ouvir. Aí eu pedi ajuda aos universitários. Eu cheguei e falei, amor, veio esse nome tal, esse anjo trabalha com cura, mas eu quero descobrir mais sobre isso. Aí a gente deu as mãos e começamos a orar. E o anjo começou a falar através dela. Ele não só era um anjo de cura, mas era um anjo de cura na alma. Um anjo específico que estava comigo por um tempo para cumprir um determinado propósito. Então, meu irmão, existem anjos que trabalham contigo, que vai ficar com você até... Eu não lembro quem é que fala isso. Não vou lembrar se foi a Rebeca... Não sei se foi a Rebeca Brown, quem foi, não vou lembrar. Mas um anjo dela chegou para ela e falou, não vou lembrar o nome de quem foi, e falou assim, quando chegar na eternidade eu posso cuidar de você? Por favor, me deixa cuidar de você quando eu chegar na eternidade. É assim. Eu lembro que uma vez eu estava parado ouvindo uma ministração falando sobre anjos, e eu comecei a ver, eu falei assim, me concentrar acerca do anjo ministerial, na verdade é uma anja ministerial, e ela pediu para que eu não falasse o nome. Numa anja ministerial que trabalha comigo, e eu comecei a me concentrar. Na aula estava falando que quando você se conecta com os anjos, eles podem te emprestar a espada para que você segure. Só que eu estava orando e eu estava ouvindo assim, ó, pega essa espada de fogo. Eu via no mundo espiritual a espada. E eu peguei, segurei e caraca, que brabo. Eu conseguia ver com clareza. Daqui a pouco na aula começou. Cara, se você estiver conectado com os anjos podem te emprestar a espada para que você segure e tal. Eu falei, nossa! E eu, no espírito, vendo a espada e rindo à toa e falando. E cara, que incrível. E qual o lance? Aconteceu antes que esse apóstolo falasse. Sabe? Para não falar assim, mentalizei na minha mente porque eu ouvi falando. Não, minha mente, para nem a mente dar esse bug. Saca? E voltando quando a gente foi no Davi Rebolo, lá a gente teve uma ministração de paternidade muito forte. Geralmente quando a gente ministra, as pessoas não gostam muito de quando a gente fala sobre esse tipo de coisa que mexe com o interior da pessoa. Eu entendo isso de verdade. E quando a gente estava sem grana nenhuma, e quando fez o momento da oferta, porque é algo que eu tenho dentro de mim, meu irmão. A gente quer receber dons, a gente quer receber autoridade, a gente quer receber unção, mas a gente não aprende a retê-la. Foi impartida aqui um monte de unção sobre a sua vida. Não é dúvida de que quando você orar pelos enfermos, ele vai acontecer. Quando você quiser manifestar qualquer tipo de dom, mas a unção, ela é um óleo que vai escorrendo. Se você não aprender a reter essa unção para você, ela vai embora. E eu falei, não, eu preciso honrar o Davi Rebolo, eu preciso dar um dinheiro de oferta. Quando chegar lá eu preciso, porque eu não vejo os avivalistas, esses homens de Deus, e fica assim, nossa, que brabo, eu quero receber. Não, eu quero manifestar igual eles. Eu não quero só me contentar e ver eles ministrando e falar, nossa, que legal, eu quero receber essa unção. Não, mas eu quero fazer igual. E quando eu fui lá para Angra, ele começou a ministrar sobre paternidade. E ele falou algo muito interessante acerca de paternidade. Deixa eu só achar que eu salvei o negócio aqui. Eu lembro que quando ele ministrou isso, eu fiquei assim parado no banco, assim, chega que eu fiquei paralisado com o que ele falou. Nos Estados Unidos ou nos países, tem até médico aqui, gente, eu tenho até que tomar cuidado com o que eu vou falar. Se eu falar sandice, ele vai falar, mentira. Nos Estados Unidos e em outros países, os mais ricos, geralmente, eles podem fazer com que um pai ou uma mãe pode falar, quando querem ter um filho, ele fala, não, eu quero que nasça com essa característica do pai, com essa característica da mãe, por causa da genética. Eles podem pegar um pouquinho da genética do outro e colocar e fazer.
Isso é real. Não é muito a nossa realidade aqui no Brasil, mas acontece em outros países. Por quê? A genética, a unção, ela tudo fica gravado nos nossos ossos. O DNA está dentro dos nossos ossos. E qual que é o lance disso? Satanás é muito inteligente. Satanás é muito inteligente. E a primeira coisa, se você vê em Gênesis, quando ele vai falar sobre a população, a primeira coisa que Satanás faz, os demônios fazem, é o quê? Se relacionar com as mulheres. A primeira mutação genética acontece quando os demônios, os anjos caídos, tenham relações com as mulheres daqui, da terra. Por quê? Para perverter a genética do homem. Nós, por causa do sacrifício de Jesus, nós temos a redenção, nós podemos nos arrepender. Só que, se a genética do inferno estiver grudada dentro da gente, a gente não tem mais para onde correr. Por isso nascem os néfilins, por isso nasceu essas outras aberrações. E você vê, no livro do Davi Rebolo, eu não sei qual que é o livro dele, que fala que nos últimos dias não vão ser mais os demônios que desejarão os homens, mas os homens que desejarão os demônios. A perversidade chegaria a tal nível que Deus não teria mais como fazer qualquer outro tipo de coisa, a não ser voltar. E Satanás começa a perverter a genética do homem. Uma mulher, isso é estudo científico, gente. Não é só a Bíblia que eu vou falar aqui. A genética da mulher, principalmente uma mulher, quando ela se relaciona com o homem, por isso que a Bíblia é bem clara, que fala que o homem e a mulher se tornam um. Então, quando uma mulher, as nossas células, o nosso DNA, elas são como portas. Então, quando uma mulher ou um homem, ela se relaciona com outra pessoa, elas se juntam e começam a se multiplicar. E vamos pensar que uma mulher tem um relacionamento com um homem num mês, no próximo mês tem outro. Mais uma, e começa a se multiplicar. E vai no próximo, daqui a alguns dias ou meses, começa outro, e começa a se multiplicar mais e mais e mais. Não sei se você sabe, mas nosso corpo foi programado para ser, como é que eu posso falar, não gerado, mas para funcionar de uma forma muito automática. Então, quando a gente começa a deturpar a nossa genética, começa a fazer coisas diferentes, essa aceleração acontece. E muitas mulheres têm câncer por causa disso. Muitas mulheres, tem estudos científicos falando que existem mulheres que carregam genéticas de seus parceiros de 50 anos atrás. E essa genética, quando você se relaciona, se você vê o DNA, ele fica gravado no fio de cabelo, certo? Na saliva e na relação sexual quando tem o sêmen, correto? E essa genética, esse DNA pode ficar gravado dentro dos seus ossos 7 dias, 7 meses e 7 anos. E você vai entender por que eu estou falando isso para você. Eu lembro que quando ele ministrou sobre isso, falando sobre uma libertação, existem anjos específicos que fazem a limpeza do seu DNA. Eu fiquei de bobeira, eu falei assim, meu Deus, eu lembro que eu estava sentado assim, a Érica do meu lado, e eu parei e eu falei, nossa, e agora? Eu fiquei em choque quando eu descobri isso. Porque eu vim do mundo, sabe? Eu vim do mundão, eu tive outros relacionamentos, não de casar, mas jovem. A Érica não, eu fui o primeiro namorado e o último namorado dela. Então ela tá limpinha, sabe? Eu não, vim todo bagunçado, todo mexido, dos pais ainda, quase um vira-lata. Saca? E eu falei, meu Deus, e agora? Eu comecei a fazer conta, 7 anos pra cá, eu comecei a falar, meu Deus, é isso, é aquilo, é aquela tribulada, é aquilo outro, meu Deus. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer... E Davi Rebolo fez uma ministração com os anjos em relação a isso. E, gente, de verdade, parece que eu sentia Deus limpando minha corrente sanguínea, meu DNA, meus ossos, tudo transformado. E eu fui outro dia pro hotel, depois no outro dia, o último dia da ministração. E de manhã, que a ministração era de noite, chegou de manhã um profeta dimensional, amigo meu, falou assim, Rodrigo, tava orando aqui por você, cara. Acabei de ter uma visão meio esquisita. Eu vi um ser branco, mas pensei que era
Pensei que era um anjo, mas depois eu vi direito, era sua alma, cara. Mas ela tava assim, toda deturpada, cara, toda mexida. E ele falou assim, cara, mas tem um negócio muito mais esquisito que isso. Eu não sei se você vai conseguir entender. Ele falou, cara, eu via 4 tubinhos. E desses tubinhos saía um sêmen dele. Eu falei, cara, é isso, mano. Eu tinha feito as contas, eu tinha me relacionado com 4 mulheres até esses 7 anos. Eu falei, meu Deus, é isso. Deus acabou de purificar o meu DNA. E você pode achar que é bobeira, falar sobre isso, DNA, não. Uma semente errada de Abraão criou o Islã. E uma semente jogada na terra certa criou os filhos de Deus, os filhos de Abraão. Então você entende, porque às vezes você tem um tipo de comportamento que não é do seu pai nem da sua mãe, ou seu filho tem algum tipo de comportamento que não é seu nem da sua esposa. É que Satanás é muito inteligente, meu irmão. A gente está bem acostumado a gente a preparar o nosso espírito, a gente está bem acostumado a trazer cura na alma constante, isso é extremamente importante, mas você não pode esquecer que nós somos um corpo que tem corpo, alma e espírito. O corpo não é só para você fazer exercício físico, não. E Satanás é muito inteligente quando ele cegou isso do povo, fazendo com que as pessoas carregassem uma genética deturpada dentro dela. Porque o que Deus quer fazer é que você seja um corpo transmissor da glória dele. Meu irmão, não é minha alma que vai lá orar pela menina, pela moça se ela estiver enferma, não. Meu espírito pode ir, mas não é sempre. Agora, se eu descer aqui e tocar nela, ela pode ser curada através do meu corpo. Se a gente não se atentar para isso, nós vamos acabar caindo sempre nas mesmas armadilhas de Satanás. E eu lembro que quando eu saí de lá impactado. Cheguei na igreja, mandei mensagem para a galera da célula, que a gente cuidou de uma célula de jovens. Falei, galera, tem novidade. Porque minha célula é minha cobaia, né? E eu cheguei na célula e comecei a falar. Gente, é isso. Eles ficaram impactados. Eu falei assim, vamos orar, Deus pode limpar vocês também. E eu lembro que quando eu estava, a gente se reuniu, a gente fechou os olhos. Eu via, assim, o céu estava aberto. E eu via, nós estávamos em 6 ou 7 no máximo, não lembro certo. Eu via cada anjo se posicionando atrás de cada um deles no céu assim. E quando eu comecei a orar, eu senti essa autoridade para fazer essa ministração. E quando a gente começou a orar, todos foram pro chão sem a gente nem ter que encostar direito. As pessoas, uns saíram de lá assembleiano, que ele estava lá, saiu de lá tremendo. E a gente foi ministrar isso nas outras igrejas, que nós temos, a nossa igreja tem outras filhas. E quando a gente ministrava, até me impactou. Teve um irmão que chegou e falou assim, Rodrigo, eu vejo um monte de tubo preto saindo de dentro de mim, saindo uma água suja sobre todo o meu corpo. Teve uma outra irmã que via a placenta assim, saindo uma água assim suja, podre de dentro dela. Um outro irmão viu um anjo colocando um acesso na veia dele, mudando todo o sangue dele, a genética dele todinha. E vários outros testemunhos de Deus fazendo uma mudança na genética. Eu sinto que hoje o Senhor te deu muito no seu espírito. Muitas pessoas receberam cura na alma, receberam um refrigério. Mas hoje o Senhor quer também trazer uma genética do céu sobre o seu corpo. Chore que mandorianto cocheba passa. Eu vi uns anjos desse lado com chofar tocando.
O Senhor quer derramar algo novo sobre a sua vida, meu irmão. Te dar experiências novas de que você nunca viu antes. Na última ministração em que os coreanos estavam aqui, nossa, meu coração ardeu pra gente estar aqui. Eu falei assim, mas eu não sou bobo. Preciso só encostar onde está transmitindo. Só preciso encostar no meu celular para me receber. E eu lembro que a Erika estava fazendo alguma coisa e eu estava recebendo. Quando ele começou a falar, receba você que está ao vivo, não sei o que. Eu falei, agora que eu vou sugar, pai. Não vou dar mole. E quando eu estava sugando essa unção poderosa, aí me chega a Erika para espremer a espinha das minhas costas. Depois que eu parei de tremer, né? E começou. E eu não gosto que espreme espinha, dói muito. Dói demais, me incomoda, mas... E ela começou a espremer a espinha, daqui a pouco ela falou assim, Rodrigo, ou eu tô ficando maluca, ou o que saiu das suas costas hoje foi uma pedra preciosa. Eu falei, o quê? Eu falei, eu acho que a gente bebeu alguma coisa diferente hoje. A gente fumou um beck do céu, sei lá, o que foi isso aqui que tá aqui? E ela, não é possível que espinha, geralmente é branca e é esquisita, mole. Um troço duro, meu irmão. Quando eu peguei, era uma pedra, gente. E a pedra era douradazinha assim, e nas laterais eram azul e rosado. Brilhava assim, pequenininha. Mas também para caber nas minhas costas também, né? Para espremer na espinha, não pode ser um troção. Não arranca minhas costas fora. E eu falei, meu Deus, eu nunca vi ninguém falar sobre isso. E eu mandei mensagem para um apóstolo de Campos, também que é muito amigo nosso. Falei, poxa, olha o que acabou de acontecer. A pedrinha saiu dentro das minhas costas. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Falou, Rodrigo, glória a Deus, cara. É isso. Um corpo transmissor da glória de Deus, acontece isso. Eu falei, amém, glória a Deus. Sabe, gente, é isso que Deus quer fazer com você hoje. E talvez você esteja pensando assim, cara, mas eu já fiz tanta coisa ruim. Talvez comigo, mano. Eu era a pessoa mais improvável do mundo para poder estar falando qualquer tipo de coisa aqui. Chegou um determinado tempo da minha vida que eu falei assim, Satanás, pode tomar conta da minha vida que eu não sirvo mais para servir a Deus. Eu peguei aquele versículo que fala que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Eu falei, isso, eu não sou esses poucos escolhidos. Até que Deus sempre me cercava. O Senhor sempre me cercava. Eu lembro que uma das vezes que mais me marcou, fui pegar uma Kombi para ir para casa. Aí tava só o motorista e uma mulher na frente, e eu lá, bem lá atrás. E ele conversando, um cara bem simpático, bem falante, sabe? Ele conversando com a mulher e tal, vi que ele era crente, e não sei o que, e falando, a mulher desceu. E a gente já virou para ir pro meu bairro, e ele começou a me olhar e rir. Falei, esse cara é chonga, hein? Tá me olhando demais, começou a me olhar esquisito. Esse cara é meio esquisito, meio invertido. Aí eu comecei a ficar constrangido com o jeito que ele me olhando, né? Aí ele chegou assim para mim e falou, nossa, olha o brilho do Espírito Santo nesse menino. Vocês não têm noção de como aquilo ali caiu, assim, foi igual um... Não sei nem explicar, gente. E eu comecei a pensar, Deus não se esqueceu de mim. E umas irmãs, eu estava bem afastado, umas irmãs foram fazer uma visita lá em casa e falaram, Rodrigo, Deus não se esqueceu de você. E por que eu estou falando isso para você nessa noite? Se eu tive a oportunidade de viver um pouquinho do que o reino pode proporcionar para a minha vida, Deus pode proporcionar para a sua também. E por isso que eu comecei a ler o texto, falando que o Senhor está fazendo algo novo na sua vida. Você tem que chegar na sua cidade como foi profetizado aqui e tacar fogo, meu irmão. Eu já falo com o pessoal lá, já preparo uma cruz e os pregos, e a coroa de espinhos para mim já era. É a música que foi cantada aqui. Se para carregar a sua glória eu preciso estar coberto com sangue.
dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago para ter a sua glória, só isso que me satisfaz. E por uma ordem do Senhor, eu queria pedir para que você se colocasse de pé. Se quiser tirar essas cadeiras aí. Os meninos estão lá em cima? Não, né? Hã? Não, pode chamar na alta você e Eric. Ah, você vai gravar, né? A música. Cauê. Deus forte, poderoso. AP, você pode botar aquela música Ouço o Barulho. Aquela da Ouço o Barulho. E o Espírito Santo começou a me falar que ele quer ativar o ministério dos anjos na vida de algumas pessoas aqui. Para que você comece a se relacionar com os anjos. E entenda bem, Ele não quer que você adore porque os anjos de forma nenhuma aceitam um tipo de adoração. Mas são uma equipe angelical. Normal mesmo. Ou você vai cantar? Pode soltar. Eles não recebem a adoração, porque são uma equipe angelical que Deus te deu para só te levar para o seu destino profético. E algumas pessoas vão ser ativados com os anjos aqui. Algumas pessoas vão ver os anjos aqui. Feche os seus olhos agora e comece a gerar tudo isso. Para que o Senhor limpe o seu DNA. Para que o Senhor limpe e te transforme num corpo transmissor da sua glória. Para que os seus ossos se encham da unção. Anjos do Senhor. Oh, manduguria baixei. Comece a ministrar sobre a vida de cada um dos seus filhos. Comece a derramar algo novo, a transformar o DNA dos seus filhos. Comece a fazer uma limpeza de dentro dos ossos. E que a partir de hoje, os ossos deles carreguem a glória de Deus. Que a equipe angelical que trabalha com cada um